Fala pessoal, Daniel Galdini aqui, assessor e sócio aqui da Conexão BR Investimentos. E hoje é um assunto que eu particularmente gosto bastante. A gente vai falar não só de previdência privada, mas vai falar das diferenças entre o PGBL e o VGBL. Acho que um passo antes a gente precisa entender qual é a diferença de classe de ativo e veículo de investimento. Classe de ativo, grosso modo falando de uma maneira bem simplista, os tipos de ativo que você investe. Então, por exemplo, renda fixa e renda variável são classes de ativos. Quando a gente fala de renda variável, por exemplo, a gente fala de um investimento por um prazo mais longo, né? Pensando ali numa formação de patrimônio. É óbvio que você pode fazer operações mais curtas, mas a renda variável, via de regra, é um investimento por longo prazo. Da mesma forma, a renda fixa, ela também tem alguns investimentos para prazos mais longos. E como que você pode investir em renda fixa e renda variável? Existem algumas formas de ser feito. Você pode comprar os ativos diretamente ou você pode investir através de um veículo de investimento, como um fundo tradicional ou através por exemplo, de uma previdência privada. Falando especificamente de previdência privada, que é o tema do nosso vídeo, você tem duas formas de investir em previdência privada que vão se adequar mais para um ou outro investidor, que é o VGBL e o PGBL. Para quem é o VGBL? VGBL é para aquele investidor que quer ter uma parte do seu patrimônio pensando ali em aposentadoria, numa poupança futura ali, né? E também pensando em sucessão, pensando também em deixar um recurso ali para um herdeiro. Esse investimento, o VGBL, ele tem algumas características, como por exemplo, a alíquota de imposto de renda menor no longo prazo. No caso da Previdência como um todo, você não paga ali pelas realocações, mas enfim, para quem é o VGBL? Para aquele investidor que faz a declaração simplificada do imposto de renda. Então, você sempre vai ter algumas características ali do investidor que vai fazer mais sentido o VGBL. O PGBL, ele vai servir para qual investidor? Para aquele investidor que faz a declaração completa do imposto de renda. E por que isso? Os aportes que você faz no PGBL, até 12% da sua renda tributável, se você é um CLT, por exemplo, contratado CLT, faz contribuições ali para a Previdência Social, INSS, você pode usar esses aportes no PGBL para diminuir a sua base tributável, né? Então, se você tem uma renda anual de, por exemplo, 100 mil reais, vamos usar 100 mil para facilitar a conta, e você aportar até 12 mil reais, ou seja, 12% da renda tributável no PGBL, esses 12 mil reais vão poder ser abatidos da sua base tributável de 100 mil reais. Então, naquele ano você vai pagar imposto de renda, os 27,5%, não sobre 100 mil reais, e sim sobre 88 mil reais. Então, isso feito ao longo do tempo acaba se tornando um benefício bem interessante para o investidor, porque esse dinheiro que você deixa de pagar imposto, esses 12 mil reais sobre os quais você deixou de pagar imposto, você pode ir acumulando ao longo do tempo, fazendo novos investimentos, até novos aportes ali no PGBL no ano seguinte, e isso acaba sendo um efeito bola de neve. Isso vai fazer muito sentido, não se você fizer por um ano, mas se você fizer ao longo do tempo. Então, PGBL é para aquele investidor que faz a declaração completa do imposto de renda. E ele também tem, em grande parte dos estados, as mesmas características do VGBL no que diz respeito à sucessão, tá? Não entra em inventário, não incide o ITCMD, assim por diante. Então, acho que para sintetizar, a previdência privada como um todo, seja o VGBL ou o PGBL, ele vai poder ser o melhor investimento da sua carteira, mas também ele vai poder ser o pior se você não souber fazer bom uso dos benefícios que ambos têm, tá? No caso do PGBL, por exemplo, quando é feito um resgate antecipado do produto ali, né?
a alíquota de imposto de renda, ela incide sobre o montante total, e não somente sobre a rentabilidade, o que acaba sendo bastante punitivo para o investidor. Em contrapartida, pensando no longo prazo, em ambos os casos, VGBL e PGBL, eles são muito interessantes, sobretudo pelas vantagens tributárias que ambos têm. Tá bom? Até a próxima!